Fala pessoal, tudo bem? Mais uma semaninha começando aí, vamos começar com gás e nada melhor do que a gente tentar compreender esta mudança no tempo em que a gente está passando. Deu uma esfriada em diversas cidades. Vamos hoje compreender os fatores climáticos que vão compor ali, vão determinar o clima da região, beleza? Vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é saber a diferenciação entre clima e tempo, beleza? Eu vejo bastante gente falando errado, usando de maneira equivocada estes conceitos. O clima é uma condição média e constante da atmosfera em dado local. Para a gente determinar o clima de uma região, é necessário uma longa observação, mínimo de 30 anos observando, para aí a gente pode determinar as características do clima dessa região. Para ficar um modo fácil de compreender, eu vou fazer uma associação a verbos. O clima, ele é o ser. Tal região chove, é comum chover. Isso faz parte do clima. Tal região é quente. Este dado local possui uma característica de altas temperaturas constante. É comum ser quente ali. Tudo bem? Então, o clima você vai associar com o verbo ser. Muita confusão acontece agora com o tempo. O tempo, ele é uma condição momentânea da atmosfera em um determinado local. Tanto que nós temos a previsão do tempo. Vamos ali tentar prever se vai chover, vamos tentar prever a temperatura do dia. Então, você vai associar o tempo com o verbo estar. O dia está quente, o dia está frio. Essas condições momentâneas referem-se então ao tempo. O clima é ser, o tempo é estar. Então não podemos falar o clima hoje está frio. Nós podemos falar o clima aqui é frio. É comum que aqui faça frio. Beleza? Já o tempo a gente vai utilizar o quê? O dia hoje está frio. Isso é tempo. É comum ser frio, isso é clima. E lembrando que toda aula agora a gente vai sempre tratar da atmosfera. É a camada gasosa que envolve o planeta, mais precisamente uma faixa de 10 quilômetros, que corresponde à nossa troposfera. É a nossa primeira camadinha ali. Todos os fenômenos que a gente estudará vão ocorrer dentro desta camada. Beleza? Vamos lá. Quais são os fatores que vão determinar o clima nas regiões? A gente vai ter uma lista aí um pouco grande e importante não confundir, já que esse tema ele costuma ser bem trabalhado, tanto no Enem quanto em vestibulares. O primeiro deles é a latitude. Lembra das coordenadas geográficas? A latitude vai variar em relação ao Equador de 0 a 90 graus. Beleza? A altitude. Isso corresponde à sua altura em relação ao nível do mar. Tudo bem? O quão distante estamos, o quão elevado estaremos em relação ao nosso nível do mar. Correntes marítimas. Elas interferem bastante no clima das regiões. A gente vai trabalhar elas. Outra característica, continentalidade e maritimidade. São duas características distintas, mas são complementares. A gente vai estudar elas juntos. Massas de ar e os seus deslocamentos. Vamos estudá-las hoje também. Além do relevo, vegetação e albedo. Você já ouviu falar de albedo? Vem com a gente, no finalzinho a gente vai explicá-lo. Vamos começar então com a latitude. Regrinha: quanto maior a latitude, menor a temperatura. Aqui, ó, acompanha comigo o cursor do mouse. Ela vai variar de 0 até 90 graus, tanto positivamente quanto negativamente. E lembrando, sempre que aparecer negativo, estaremos falando do hemisfério sul. Fechou? Referência é a linha do Equador. E
é isso que vai dar origem às zonas climáticas do nosso planeta. A zona intertropical, que está entre os trópicos, as zonas temperadas, que estão entre o trópico e o círculo polar ártico, e as zonas polares, que estão acima do círculo polar. Fechou? Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Aqui, ó, para a gente entender o porquê disso, a gente tem que levar em conta o Sol, a incidência solar sobre o planeta. A Terra ela tem um eixo de inclinação, e isso vai determinar as estações do ano. Todavia, as regiões próximas ao Equador recebem uma maior incidência de luz solar em uma área menor. As regiões mais próximas aos polos, elas vão receber a mesma quantidade de energia solar, só que espalhada por um território maior. Ou seja, concentramos energia solar nas regiões próximas ao Equador. Por isso, temos ali regiões mais quentes. Quanto mais próximo do polo, menor a temperatura. Deu para fixar? Vamos para o próximo agora. O nosso próximo fator é a altitude. Não confunda com a latitude, por favor. Regrinha: quanto maior a altitude, menor a temperatura. Similar à da latitude, mas não confundam os fatores. A altitude, como eu disse anteriormente, faz referência à nossa distância em relação ao nível do mar. Temos aqui imagens do nosso Himalaia, o ponto mais alto em relação à linha do mar, de maior altitude. Isso se deve devido a uma menor concentração de gases. Esses gases presentes na atmosfera vão receber essa energia solar e vão absorvê-la. Como no alto das montanhas o ar se torna mais rarefeito, diminui também essa absorção. Temos ali também uma diminuição da pressão atmosférica. Não sei se vocês já ficaram sabendo, mas os povos ali de regiões de altitude elevada costumam cozinhar em panelas de pressão. Por quê? Para compensar esse ar rarefeito e essa pressão atmosférica diferente do nível do mar em relação aos topos de cadeias montanhosas, de montanhas. Não confunda também altitude com altura. O Monte Everest, por exemplo, tem 7.500 metros de altura. Essa pequena distância é o que os escaladores percorrem. Todavia, ele se encontra a mais de 8.800 metros de altitude. A altitude tem referência com o nível do mar. Beleza? Recapitulando a regrinha, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Beleza? Vamos para o próximo. Correntes marítimas. Aqui a gente tem que parar porque a gente tem que discutir um pouquinho quais são e as suas dinâmicas ali em relação aos territórios que a gente vai estudar. A gente tem dois grupos de correntes marítimas. A primeira eu dividi em corrente fria e a segunda em corrente quente. A corrente fria ela é um pouquinho mais trabalhosa. Vamos começar por ela. A corrente fria, devido à sua menor temperatura, vamos pegar conceitos lá da química, quanto mais frio, mais denso um corpo. Então, ela tende a se locomover pelo fundo. Elas tendem a ser mais profundas. E quando elas afloram, nós chamamos de afloramento ou ressurgência, que é quando elas se deslocam ali para a superfície. Caso, por exemplo, da corrente de Humboldt e da Cabo Frio aqui, que nós temos aqui no Brasil. Alguém já foi para Cabo Frio? Muito bonito, mas água geladíssima. As correntes frias também estão associadas a desertos. Deserto do Saara, deserto da Namíbia, deserto do Atacama, entre outros. Por que ela está associada a deserto? Justamente por ela ter essa temperatura abaixo, mais fria um pouquinho, a sua evaporação ocorre em menor quantidade, assim ofertando uma menor quantidade de água ali para o ar. Menor quantidade de água no ar, menor quantidade de precipitação. Vai chover menos em regiões próximas a correntes frias. Todavia, a biodiversidade dessas correntes frias vão gerar ali uma oferta de oxigênio maior na água, o que vai gerar uma biodiversidade.
guarda que países próximos a correntes frias têm uma tradição pesqueira muito grande. É o caso, por exemplo, do Peru, do Chile, do Japão. Todos esses países têm ali em suas águas uma oferta de biodiversidade muito grande. E para a gente fechar a corrente fria aqui, vamos falar de dois fenômenos, o El Niño e La Niña. O El Niño é um aquecimento das águas ali na região do Pacífico. Já Laninha é o seu contrário, é um resfriamento das águas. A história do El Ninho é muito bonita. Pescadores estavam ali jogando suas redes, tentando pescar alguma coisa, e acidentalmente algum deles caíram na água. Ao cair na água, ele achou que ia morrer de frio, que a água estaria muito gelada. Todavia, ele não congelou e falou: Eita, a água está quente. Isso é um milagre. Devemos isso a El Niño Jesus. Estavam próximos do Natal. E então este fenômeno fica conhecido como El Niño. Em contraposição, temos Laninha, que é um resfriamento maior que o comum destas águas da região do Pacífico. Beleza? A gente vai trabalhar em mapas já já. E as correntes quentes? As correntes quentes, elas são superficiais. Elas correm mais próximos ali à superfície. Tem uma maior evaporação, consequentemente, vai acarretar em mais chuvas. Temos aí então florestas associadas a regiões de corrente quente. Temos a floresta amazônica e a Mata Atlântica, ambas associadas a correntes quentes que passam-se juntos à costa do Brasil. Beleza? Vem aqui para o mapinha, vamos trabalhar. Lembra que eu disse que correntes frias são associadas a desertos? Vamos aqui então, ó. Corrente de Humboldt, que é esta daqui, associada a deserto, deserto do Atacama. Menor oferta de água na atmosfera, menor precipitação, menor quantidade de chuvas, propicia o surgimento de desertos. Aqui, ó, deserto do Saara e da Namíbia também, associada à corrente das Canárias e a corrente fria aqui no sul. Também, regiões com correntes frias tendem a ter deserto. Fechou? Correntes quentes importantes. Esta daqui é a corrente do Golfo, ou Gulf Stream. Você pode se deparar com ela em algum exercício, te perguntando qual vai ser a interferência no clima. A corrente do Golfo, ela tem uma influência direta no clima europeu, principalmente aqui, ó, na região da Inglaterra. Você pensa, a latitude elevada vai propiciar o quê? Um clima mais frio. Mas, devido à presença quente da corrente do Golfo, essas regiões tendem a ter fenômenos específicos, como o caso da neblina de Londres. Caso você tenha lido aí Agatha Christie ou qualquer outro livro de suspense ou de investigação se passando em Londres, a neblina sempre será um fator citado. Beleza? Vimos correntes frias, vimos correntes quentes. Corrente quente vai propiciar chuva, grande biodiversidade no continente. Corrente fria vai propiciar oxigênio na água, grande biodiversidade marinha. Fechou? Vamos para o próximo. Continentalidade e maritimidade. Estes fatores estão associados ao posicionamento geográfico. Eles vão influenciar na amplitude térmica. Caso você não tenha visto, amplitude térmica é a variação da temperatura, o quanto esta temperatura vai oscilar ao longo de um dia e, consequentemente, ao longo de um ano. A continentalidade vai se apresentar em espaços interiorizados. No continente, quanto mais para dentro do continente, quanto mais distante do mar, mais vai apresentar continentalidade. A continentalidade se expressa com uma amplitude térmica grande. Ao longo do dia, a temperatura é muito elevada e ao longo da noite, a temperatura abaixa muito rápido. Vamos lá, o solo está ali tendo uma incidência solar.
vai absorver calor com uma facilidade muito grande. Todavia, este solo não é bom em manter a sua temperatura. Só você pensar, ele esquenta rápido, ele também vai esfriar rápido. A troca de calor com o ambiente é expressivamente rápida. Então, durante o dia vai absorver muito calor, vai ficar muito quente. À noite vai perder todo esse calor, vai ficar frio. É o caso, por exemplo, de cidades como Campina Grande, aqui no Brasil. Apresenta uma amplitude térmica bem grande. Já a maritimidade se deve à proximidade com o mar. Regiões próximas ao mar tendem a ter uma menor amplitude térmica. A temperatura não varia tanto ao longo do dia e, consequentemente, ao longo do ano. A água, ela possui uma característica de reter calor. O calor específico da água é um dos mais altos da natureza. Ao longo do dia, a água vai absorvendo calor, mas de modo lento. É o típico caso da gente que vai para a praia. Chega lá meio-dia, solzão rachando, aquela areia pegando fogo, você faz o quê? Vai correndo para a água. No que você entra na água, aquele gelo, a água está muito fria. Por quê? A areia absorve esse calor da energia solar muito mais rapidamente do que a água, que vai acumulando este calor ao longo do dia. Todavia, à noite, quem já foi nadar à noite, percebe que ao entrar na água, ela tende a estar morninha. Por quê? Ela ficou ganhando este calor ao longo do dia e, ao mesmo tempo, ela vai perdendo de modo lento ao longo da noite. Já a areia realiza essa troca de modo muito mais rápido. Isso vai dar origem a um fenômeno chamado brisa marítima. Devido a essa diferença de temperatura entre as águas e o solo, vai gerar ali uma zona de baixa pressão. O sol vai incidir sobre a areia, vai ficar muito quente, vai trocar rapidamente esse calor com o ar, que vai ficar quente, vai acender, como você pode ver aqui na imagem. Esse ar acendendo forma uma área de baixa pressão, que tende a ser preenchido pelo ar mais frio, que está acima das águas. Por isso que não dá para soltar pipa na praia e, ao mesmo tempo, observar o mar. Durante o dia, o vento corre do mar para o continente. Situação essa que se inverte durante a noite. Durante a noite, a água tem uma temperatura maior do que a areia. Ela vai realizar essa troca com o ar, vai passar temperatura, formando-se então uma zona de baixa pressão acima das águas. O ar que está ali vai se elevar e será preenchido pelo ar frio do continente. Então, durante as noites, o ar vai correr do continente para o oceano. Isso é chamado de brisa terrestre, ou em alguns casos mais específicos, principalmente nas regiões sul do Brasil, isso também pode ser chamado de terral, esse vento que corre do continente para o oceano. Fechou? Conseguimos compreender aí continentalidade e maritimidade. Regiões próximas ao oceano tendem a ter uma amplitude térmica menor. Essa temperatura vai variar um pouco menos em relação a territórios mais interiorizados. Fechou? Vamos agora começar com massas de ar. Massa de ar é um assunto que o Enem adora. Ele parece ser complicado, mas é bem simples. Vem comigo aqui que a gente vai entender de uma vez por todas este tema. As massas de ar, elas são importantes uma vez que se deslocam pelo nosso planeta. E ao se deslocar, elas carregam com elas, junto a elas, características das suas zonas de formação. Olha só, ela vai fazer esse intercâmbio de características entre as regiões. A gente vai dividir elas em dois grupos: os grupos de baixa pressão e os de alta pressão. Baixa pressão, o ar está quente. O ar quente se expande, menor densidade, beleza? Já a alta pressão, você vai guardar como ar frio. Ela tem uma maior densidade, se acumula, geralmente fica mais próxima ao solo. Tende a ter então um ar
seco, pois as suas características de solubilidade de água, se você entender essas massas de ar como um sistema de solução, você consegue compreender essa solubilidade de água no ar. Quanto maior a temperatura, maior a solubilidade, maior oferta de água, o ar mais úmido. O ar mais frio, menor solubilidade de água no ar, um ar mais seco. Fechou? Ao se deslocar, elas vão dar origem às chuvas, mais especificamente dois tipos de chuva: as chuvas convectivas e as chuvas frontais. Vamos só fazer um adendinho aqui de chuva. As chuvas convectivas são comuns em áreas de baixa pressão, áreas quentes. O sol ficou ali incidindo, vai bater no solo, que vai trocar a temperatura com o ar. Esse ar vai se expandir e vai formar uma rede de convecção. Quase derrubei o copo. Uma rede de convecção, propondo assim aquelas chuvas de verão, aquela chuva que vem de uma pancada no fim da tarde para pegar a gente saindo da escola. Já quando as massas se chocam, uma massa quente e uma massa fria, vamos ter aí a origem as chuvas frontais, que são chuvas de longa duração. É aquele dia, geralmente ali no inverno, que fica aquele chuvisco o dia inteiro. Essas são as chuvas frontais, de choque de massas. As convectivas são chuvas de áreas de baixa pressão. Fechou? Vem aqui comigo para a gente estudar alguns nomes de massa. As massas, como eu disse, elas vão carregar o nome e características das suas zonas de origem. Vem comigo, ó. Massa equatorial continental. É a massa que se forma próxima ao Equador, no continente. Massa equatorial atlântica. É a massa que se forma próxima ao Equador, na região do oceano. Você acha que essa massa aqui, por exemplo, ela é quente? Ela é úmida? Isso vai influenciar diretamente no clima das regiões. Massa tropical continental se formou próxima à região dos trópicos, na área do continente. Massa tropical atlântica se formou próxima aos trópicos, na região do oceano. Tranquilo? Deu uma esfriada agora, né? Esses dias estão fazendo bastante frio. Isso se deve à massa polar atlântica, que está adentrando aqui no nosso continente. Faz um tempo frio, mas é característico do clima daqui dessas regiões. Tá, inclusive até nevando em algumas cidades onde tem uma altitude mais elevada. Beleza? Chuvas convectivas, massas quentes. No inverno, chuvas frontais são choque de massas quente com massa fria. Beleza? Fechamos aí massa de ar? Bacana. Vamos agora para o relevo e ver também nosso tipo último de chuva. O relevo, ele interfere no clima, pois ele se configura como um obstáculo no trajeto das massas de ar, alterando as suas características no caminho. Um caso clássico no Brasil é o Planalto da Borborema no Nordeste. Outro é a Cordilheira do Atlas, ali na região do Saara. Esse fenômeno vai se chamar chuva orográfica. Acompanha aqui comigo. Está vindo aqui uma massa de ar. Ao se chocar com um terreno com uma altitude mais elevada ali do que a sua zona de transição, ela tem que transpor. Ao transpor, ela muda suas características. Ela tende a ficar mais leve, depositando ali água, perdendo água. Essa chuva vai ser chamada de chuva orográfica. Orográfica, pois ela tem origem devido ao choque com o relevo. Beleza? Então o relevo vai modificar esta massa de ar, a tornando mais seca. Ao transpor o Planalto da Borborema, a nossa massa de ar chega no sertão mais seca, visto que ela perdeu toda a sua umidade nessa região aqui. O mesmo acontece no deserto do Saara. Mesmo tendo ali massas de ar com umidade,
Ao transpor essa cadeia do Atlas, a cordilheira do Atlas, ela perde essa umidade e entra dentro do deserto de forma seca e quente. Beleza? Fechamos relevo? Vamos agora para a vegetação e albedo. A vegetação ela tem uma influência grande devido a um fenômeno chamado evapotranspiração. Quem já viu isso na biologia está sabendo que é a transpiração das plantas. As plantas têm capacidade de pegar água do subsolo e jogá-lo na atmosfera através desse fenômeno, alterando assim a umidade numa região, podendo alterar ali a característica de uma massa de ar, por exemplo. Temos também o albedo. O albedo, ele é o poder de reflexão de uma superfície. Ele também vai se apresentar em fenômenos como ilha de calor, mas isso é outra aula. O albedo, você vai guardar o seguinte, é a capacidade de uma superfície de refletir essa energia solar. Imagina que, lá no Polo Norte, bate aquela luz solar, nevezinha branquinha ali, gelinho, vai refletir boa parte dessa energia. Diferentemente, por exemplo, de outros tipos de superfície, como o asfalto, como a água, que tem uma maior capacidade de absorção dessa energia. Beleza? Guardou esses dois? Entendeu o albedo? Vamos fazer exercício agora. Lembra que eu disse que o Enem adora fatores climáticos? Vamos começar com o Enem. Aqui na figura, nós temos a brisa marítima, a brisa marinha e a formação do terral. Nas imagens, constam informações sobre a formação de brisas em áreas litorâneas. Este fenômeno é resultado de quê? Uniformidade no gradiente de pressão atmosférica? Não. Aquecimento diferencial da superfície. Lembra que a gente analisou? A Terra, ao longo do dia, vai ficar bem mais quente, esse ar vai se elevar, formando um vácuo, que será preenchido pelas águas, pelo ar que está ali acima das águas, mais frio. Então, durante o dia, nas praias, o vento corre do mar para o continente. Fenômeno que se inverte durante a noite, onde ele corre do continente para o oceano. Ou seja, resposta aqui, letra B, aquecimento diferencial da superfície. Tranquilinho, sem estresse, não é mesmo? Vamos agora, Federal do Mato Grosso do Sul. O clima é a sucessão habitual dos estados do tempo meteorológico. Exatamente. A grande variação climática no planeta é resultante da interação dos fatores climáticos que são responsáveis pela grande heterogeneidade climática, ou seja, muita diferença entre os climas, e estão diretamente relacionados com a geografia de cada porção da superfície terrestre. Em qual das alternativas a seguir há apenas fatores climáticos? Isto é, aqueles que contribuem para determinar as condições climáticas de uma região do globo. Ou seja, ele está perguntando na lata, questão bem técnica. Vamos lá, vamos achar uma aí que só tenha fatores climáticos. Correntes marítimas, está valendo? Está valendo. Temperatura do ar? Não estudamos aqui hoje, não é mesmo? Umidade relativa do ar? Também não. Nem mesmo grau geotérmico. Então, descartamos a A. Vamos lá, temperatura do ar novamente? Pressão? Não, não. Altitude, nesse caso, estaria correto. E massas de ar também. A hidrografia aqui está de fora. Já podemos, então, eliminar a C também, que traz a hidrografia. Mas, correntes marítimas está valendo, latitude está valendo e relevo está valendo. A D, altitude, cheque. Massas de ar, cheque. Maritimidade, cheque também. E latitude para fechar. Então temos aí a alternativa correta, letra D. Questão técnica, puramente conceitual. Beleza? Para fechar aqui, trouxe uma da PUC para a gente analisar. As porções orientais do território brasileiro, em termos de clima, sofrem maior intervenção da massa de ar. E aí, é para você entender basicamente o que ele está perguntando. Porções orientais. Vamos fazer o Tratado de Tordesilhas aqui de novo. Estamos falando desta região. Esta região vai sofrer equatorial continental, se forma aqui? Não.
Equatorial Atlântica, que se forma aqui, está um pouquinho distante. Tropical Continental, epa, pode ser. Tropical Atlântica, opa, se forma aqui. É uma massa que corre determinando as chuvas, que vai determinar também a nossa Mata Atlântica. Nesta porção, na qual ele está perguntando, que são as porções orientais, que estão próximas ao Oriente, temos então a massa tropical atlântica sendo mais determinante no clima, tendo uma maior influência. Beleza? Deu para matar as três? Viu como os exercícios, como esse tema se apresenta? Ficou alguma dúvida, gente? Mais uma vez, eu venho aqui falar. Qualquer dúvida é só me chamar no e-mail, no Instagram. E hoje eu venho trazer um recado a mais. Este senhor aí da foto se trata do padre Júlio Lancelotti. Ele é coordenador lá em São Paulo, na Pastoral da Rua. Eles cuidam ali da população em situação de rua. E nesse momento agora, em que o tempo deu uma esfriada, as condições ali do pessoal deu uma piorada. Eles estão precisando de doações, seja de cobertores, de roupas de frio. E você também pode ajudar através de transferência lá para a paróquia São Miguel Arcanjo, Banco Bradesco, está aqui a agência, a conta corrente também. Quem puder ajudar, fico grato. Quem puder divulgar também, agradeço. Falou, pessoal. Tchau, tchau.